Se você é mãe, me conta aqui se isso já passou pela sua cabeça. Será que eu posso estar atrapalhando o desenvolvimento do meu bebê? Essa resposta ela pode doer um pouco, mas sim, existem algumas atitudes no dia a dia que são simples, comuns, mas que acabam atrasando o desenvolvimento dos bebês. E não, a culpa não é sua, porque ninguém te ensinou isso até hoje. Nesse vídeo eu vou te contar quais são essas coisas e você vai perceber que não tem nada a ver com preguiça do bebê, mas tem a ver com escolhas pequenas que a gente faz sem perceber. Meu nome é Jéssica Ibd, eu sou fisioterapeuta de bebês e a criadora do Método Abracinho, que é um programa de mães para os cuidados com assimetria craniana e torcicolo em bebês para ser feito em casa. Eu vou deixar o link aqui embaixo no nosso site para você conhecer melhor. Eu quero que você saiba que a assimetria craniana, torcicolo tem tudo a ver com desenvolvimento e que tudo isso pode piorar a partir de algumas ações que acabamos fazendo no nosso dia a dia sem perceber, pode levar à piora desses quadros no bebê. E tudo por um único fator: restrição de movimento. A primeira delas, com excesso de cadeirinha e de equipamentos de suporte do bebê. Você já reparou que hoje em dia tem equipamento para tudo: cadeirinha, bebê conforto, balanço, carrinho, andador. É como se a casa fosse um rodízio de cadeiras. E o que acontece? O corpo do bebê fica sempre preso, limitado dentro dessas estruturas. Imagina você passar o dia inteiro sentada no escritório. Você sai do escritório, senta no carro. Você sai do carro, senta no sofá. O corpo, ele não tem a oportunidade de experimentar outros movimentos a não ser o suporte da sua coluna todo concentrado no quadril. Agora, imagina essa força no corpinho, no quadrilzinho de um bebê que ainda nem é formado direito. Um bebê que nem consegue sentar sozinho, ou um bebê que ainda não aprendeu a ficar em pé. O corpinho do bebê, ele se desenvolve, ele aprende com os experimentos do ambiente, dos contatos humanos e com a postura do seu próprio corpo. Ele precisa experimentar o chão, os espaços, a liberdade. Essa é a primeira coisa que atrasa os bebês, o excesso de contenção, de cadeirinhas. O bebê precisa de chão e de espaço livre para se mover. A segunda pauta esbarra nesse chão. O bebê no chão tem que ficar de bruços. E você, mãe, não tenha medo de colocar o seu bebê de bruços. Ele vai reclamar? Ele vai chorar? Pensa comigo. Se você quisesse cozinhar, mas nunca entrasse na cozinha, isso seria possível? De bruços, o bebê, ele fortalece o pescoço, o braço, a postura. Sem tudo isso, sem esse preparo do chão, do bruços, todos os outros repertórios de movimento que o bebê vai aprender, ele vai ficar prejudicado. Então, ele pode sim reclamar porque o bruços é a academia do bebê. É onde a gente faz força, gasta energia e fortalece a musculatura. Mas é um resmunguinho, um chorinho. Se tiver legal, se tiver gostoso esse momento no bruços, ele não vai reclamar. Se ele vê o seu rosto ou brinquedos que ele admira, que ele gosta, que ele gostaria de pegar, ele vai ficar mais. Comece aos pouquinhos, 3, depois vai aumentando para 5 minutos. Use bastante interação nesse momento e logo logo ele vai acostumar. Atenção aos choros excessivos e um bebê que detesta ficar de bruços, fica muito irritado e não consegue ter conforto nessa postura. Isso é um sinal de alerta que possivelmente a coluninha dele não está confortável nessa postura. Então é a hora de procurar um fisioterapeuta. Então, pouco tempo no bruços vai sim prejudicar o desenvolvimento do bebê. Por outro lado, acelerar o desenvolvimento comparando com outros bebês. Ah, a filha da minha prima já anda e o meu bebê não. Isso gera ansiedade, gera pressa. E o que acaba acontecendo é que a própria família acelera os marcos motores no bebê. Então, se um bebê não está exposto ao bruços, ao chão, aos movimentos livres, ele possivelmente vai atrasar para ter força de se colocar sentado. Se o bebê não fica sentado sozinho, a família passa a treinar esse sentar com o bebê. E isso também é prejudicial, porque não preparou o corpinho dele para esse movimento com movimentos anteriores, com fortalecimentos anteriores. Então, segura a ansiedade, evite esse tipo de comparação.
mas também dê oportunidade do seu bebê chegar ao tão esperado sentar, engatinhar e andar. Você não precisa colocar ele em posturas que ele ainda não consegue fazer antes da hora, ok? Comparar e apressar só vai atrasar. Próximo ponto importante: não observar os sinais corporais do seu bebê. O que mais atrasa é ignorar o sinal, o que o corpo do seu bebê está mostrando. Por exemplo, sempre olhar para o mesmo lado, evitar apoiar as mãos ou ficar sempre de mãozinha fechada. Chora muito irritado de bruços, como a gente já conversou. O bebê ele não fala com palavras, mas ele expressa o tempo inteiro com o seu corpo. E a mãe, às vezes, até vê esses sinais. Mas quando passa para o pediatra, quando questiona, muitas vezes o profissional pouco preparado, ele ignora e não dá bola muito bem para esses sinais. E esse problema ele vai crescendo escondido. É igual num relacionamento. Você sente que algo está estranho, finge que não vê, vai tocando com a barriga. Quando percebe, estoura, já é tarde. Não observar e não validar esses sinais pode causar atraso também. Então guarda isso. As coisas que mais atrasam o desenvolvimento do bebê não é porque ele é preguiçoso, não é genética, não é ao acaso. São escolhas do dia a dia. Excesso de cadeirinha, pouco tempo de bruços, comparações e pressa e as não observações dos sinais corporais do bebê. E não tem ninguém melhor do que você, mãe, para mudar isso. Com pequenas atitudes, insistindo no chão, com seu olhar atento, com paciência. No próximo vídeo eu vou mostrar como que você transforma esses pontos em estímulos poderosos. Porque o desenvolvimento do bebê ele não depende de equipamentos caros, mas do que você já oferece para ele, a sua presença. Se esse vídeo foi interessante para você, deixa o seu like e contribua para o crescimento do canal. E já encaminha para uma mãe, amiga, grávida ou que tem bebê, para que vocês possam discutir juntas esses sinais e orientar mais mães a procurar ajuda o quanto antes. E não esquece de seguir, ativa o sininho que logo logo tem vídeo novo por aqui. Um beijo enorme!